Putz, vamos falar com a Juliana Rosa, que já está aqui no estúdio da Band News FM, sobre economia, as tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o alumínio e no aço devem começar a entrar em vigor já nessa semana, na quarta-feira, e queremos saber como é que fica o Brasil nessa história. Ju, boa tarde. Tudo bom, Renan? Boa tarde para você. Boa tarde, Boa Adriana. tarde. Boa tarde para você que está aqui entre nós. Olha, eu conversei hoje com o presidente do Instituto Aço Brasil, que reúne as siderúrgicas aqui no país, e ele disse que um passo importante foi o vice-presidente Geraldo Alckmin ter se reunido na quinta-feira passada com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Porque a percepção até então era que o Brasil estava se fingindo de morto. Vamos ficar aqui quietinho. Para ver se nada acontece. Se nada acontece, esquecem a gente. Só que o Brasil já foi citado nominalmente, inclusive em termos de reciprocidade, de quem cobra muito dos Estados Unidos e é menos cobrado. O Brasil está entre os mais os top 3 ali da lista, junto com a Índia, inclusive. E a preocupação dos empresários era que o próprio presidente da Índia já foi lá beijar a mão do Trump e se comprometeu a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. E a gente estava demorando a agir. Então, enfim, foi um passo importante. De qualquer maneira, o que eu sinto é que tem muita preocupação em relação a esse espaço de negociação. Diferente de 2018, quando o Trump ameaçou e depois fez um acordo para tirar a tarifa e impor cotas, que é o limite de exportação de produtos siderúrgicos, que embora esse limite tenha derrubado na prática em torno de 7% as exportações, e depois se estourou a cota, não pode exportar mais, que o setor chama de cotas duras, diferente da Europa, por exemplo, que a Europa se estoura a cota, acima da cota eles pagam imposto, eles podem continuar exportando, a gente não. Mas eles acham que está difícil até negociar nesse momento aquilo que eles conseguiram, porque o Trump, de fato, ele parece muito mais convicto, não como uma ameaça, mas como uma política de governo usar as tarifas para poder fazer com que o plano dele de proteger a indústria local seja efetivo. Então, tem muita apreensão. O governo está tentando negociar também na parte do etanol, que seria o próximo da lista, tentando negociar para o produtor de etanol americano exportar aqui para o Brasil pagando menos e a gente poder vender açúcar para eles exportar mais açúcar para eles. A gente não sabe o que vai acontecer. No fundo, o que acontece hoje mesmo, o mercado financeiro está num ambiente de maior apreensão, porque os dados já estão mostrando, de forma até surpreendente, que a economia americana já está sentindo os efeitos dessa incerteza. Porque até então, qual era a preocupação? Olha, isso vai gerar inflação. Se os americanos vão comprar mais caro, eles vão começar a ter efeito dentro do país de inflação, e isso vai derrubar a economia. Mas parece que a queda da economia ela já está vindo, ela pode ser antecipada. Então, você tem um ambiente, assim, as pesquisas de confiança estão sendo muito citadas, confiança é o primeiro indicador da economia, então tem queda de confiança forte já de consumidores nos Estados Unidos e empresários. Então é aquela coisa, confiança, se você não confia, você pode ter dinheiro no bolso que você não compra. Não investe. Isso já faz a economia sentir esse baque. Então, ontem o Trump não negou numa entrevista à uma TV americana o risco de recessão. Agora há pouco o J.D. Vance, o vice, falando que não, que os americanos não precisam se preocupar com recessão, ou seja, virou um tema o risco de recessão. Isso tudo para a gente significa que a gente tem um alto grau de incerteza. Por enquanto, a gente pode ser beneficiado no sentido de o dólar poder cair mais rapidamente, ter queda de juros mais rapidamente nos Estados Unidos, mas é um ambiente tão de incerteza tão grande que é como se estivesse todo mundo meio se travando, né? Então, não é bom para ninguém. Então, é preocupante demais esse cenário americano, que no fundo, quando você pergunta o que vai acontecer, aquela pergunta de $1 bilhão, né? Ninguém tem resposta. Ninguém tem essa resposta. Então, é uma apreensão muito grande, né? Tá certo. Ao longo da semana a gente vai acompanhando esse assunto. Vamos ver se uma definição, se sai alguma clareza aqui para a nossa indústria siderúrgica e para a nossa economia. Obrigada, Vivi. Obrigada, boa Valeu, semana. Ju.